18 horas, 59 minutos, 30 segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. E vamos ao destaque do dia, tudo pronto para a reinauguração da Casa do Brasil na Antártica. Direto do continente gelado, vamos dar todas as informações sobre a nova estação Comandante Ferraz, que vai ser inaugurada de forma oficial amanhã. E como ela é importante para a ciência do país, Maurício de Almeida. O novo Centro de Pesquisas do Brasil na Antártica tem 17 laboratórios. De acordo com o Tratado Antártico, só quem desenvolve pesquisas na região pode definir o futuro da Antártica. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Mais desenvolvimento para o norte. Fundo Constitucional da região vai financiar 10 bilhões de reais em obras e compras de equipamentos de empreendedores locais. Graziela Mendonça. E além de conceder crédito, o governo também quer orientar esses empreendedores. Em uma das linhas do fundo, eles recebem assistência para o negócio. E crédito para comprar aparelhos auditivos, adaptar veículos e até reformar a casa. Linha de financiamento do Banco do Brasil garante acessibilidade para pessoas com deficiência. Luana Karen. A instituição conta com uma linha de crédito específica para facilitar o acesso de pessoas com deficiência a produtos que garantam melhor qualidade de vida. Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. Tudo pronto para a inauguração da nova Casa do Brasil na Antártica. Depois de um incêndio que destruiu as antigas instalações 8 anos atrás, a nova base foi construída com mais espaço, equipamentos de ponta e segurança reforçada. O objetivo é garantir a presença dos pesquisadores brasileiros na região, que funciona como um regulador térmico do planeta e abriga espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar. Nossa equipe de reportagem esteve a bordo durante quase uma semana para chegar até lá e trazer todos os detalhes para a gente. E a gente conversa agora ao vivo com o repórter Maurício de Almeida para saber dos preparativos. Boa noite, Maurício. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi, ouvintes da Voz do Brasil. Depois de 6 dias de viagem a bordo do navio Almirante Maximiano da Marinha do Brasil, nós finalmente chegamos aqui na Antártica. Um continente gelado, mas extremamente bonito, cercado de montanhas brancas, diferente de tudo que estamos acostumados. Nessa época do ano, durante o verão antártico, as temperaturas são um pouco mais amenas, ficando em torno de 0 graus. Uma curiosidade é que mais ou menos até fevereiro o sol praticamente não se põe, fica só uma penumbra. Ontem, por exemplo, ainda estava claro às 11 da noite. E aqui na ilha de Rei Jorge, militares da Marinha fazem os últimos ajustes para a reinauguração da estação Comandante Ferraz nesta terça-feira. A nova estação é mais moderna e maior que a anterior, que foi destruída por um incêndio em 2012. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na reconstrução da estação. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações destinou 12 milhões de reais para projetos científicos na Antártica. A Fiocruz, a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Nacional de Brasília já anunciaram que vão realizar estudos na estação. O projeto de engenharia da Comandante Ferraz é considerado inovador. A nova estrutura foi desenvolvida com segurança reforçada, medidas que contribuem para amenizar os impactos ambientais. Eu preparei uma matéria com as expectativas sobre a nova Casa do Brasil na Antártica. O novo Centro de Pesquisas do Brasil na Antártica tem 17 laboratórios e pode hospedar até 64 pessoas. Luiz Rosa, professor de microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, é um dos primeiros pesquisadores que vai utilizar as novas instalações da Estação Comandante Ferraz. Ele estuda fungos, que são encontrados apenas no Polo Sul.
Segundo o professor, a pesquisa pode ajudar no desenvolvimento de novos antibióticos para tratar doenças como dengue e chikungunya. Que a gente tem uma biodiversidade alta desses organismos, dos micro-organismos. E eles têm uma versatilidade metabólica, eles produzem várias substâncias. Então, como eles estão isolados geograficamente, a gente pode ter vias metabólicas únicas produzidas por esses organismos, que podem gerar novas substâncias, ainda não descritas, que podem ajudar no combate a essas enfermidades brasileiras. O Brasil faz parte do seleto grupo de 29 países que possuem estações científicas no continente gelado. De acordo com o Tratado Antártico, só quem desenvolve pesquisas na região poderá definir o futuro da Antártica. O professor de Biologia da Universidade de Brasília, Paulo Câmara, que estuda a composição das espécies, comenta alguns ganhos que a nova estrutura vai trazer. Agora é possível extrair o DNA já aqui mesmo, estabilizar o DNA aqui mesmo e levar para o Brasil apenas para o sequenciamento. Então todas as pesquisas que dependem de uso de laboratórios vão se beneficiar, que são laboratórios de primeiro mundo, de ponta. E estamos descobrindo coisas fascinantes. O governo federal investiu cerca de 100 milhões de dólares na reconstrução da estação. O projeto de engenharia da Comandante Ferraz foi desenvolvido para reduzir os impactos ambientais. 30% da energia consumida no centro de pesquisa vem de energia renovável, produzida por placas solares e por uma mini usina eólica instalada no local. E o calor dos geradores retorna para aquecer a usina, como explica o capitão-tenente Cristóvão Chaves, engenheiro da Marinha. Todo aquele calor que antes seria desperdiçado para a atmosfera são reaproveitados para o aquecimento da água que aquece a estação. Então, no momento, toda a estação está sendo mantida a temperatura de 24 graus apenas com esse calor que antes seria desperdiçado, que além da vitrine de sustentabilidade que nós temos, vai acarretar na redução do consumo de diesel. A estação Comandante Ferraz vai ser reinaugurada nesta terça-feira. A cerimônia vai ser transmitida ao vivo pela TV Brasil, pela Rede Nacional de Rádio e pelas redes sociais da EBC. O evento está marcado para 17 horas, mas o horário pode mudar devido às condições climáticas instáveis aqui da Antártica. Reportagem Maurício de Almeida. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está a caminho da Antártica para a reinauguração da base Comandante Ferraz. Segundo Mourão, a nova estação vai dar melhores condições de trabalho aos pesquisadores brasileiros na busca de respostas e avanços em diversas áreas do conhecimento. E manter a representatividade do país na comunidade científica internacional. Quem conversou com o vice-presidente foi a repórter Márcia Fernandes. Vamos ouvir. Vice-presidente, qual a importância de o Brasil ter uma base na Antártica para abrigar os pesquisadores que realizam estudos lá? As pesquisas elas se dão nos mais diversos campos, né? Então, na biodiversidade, na biotecnologia, na medicina, para a agricultura, né? E, obviamente, na questão do clima, né? Do que vem de lá e tem efeitos, né? Sobre o clima aqui no Brasil. E os nossos pesquisadores, quando participam disso, eles estão aumentando o seu conhecimento, se enriquecendo e, ao mesmo tempo, também participando de uma cadeia global de pesquisadores, e aí isso insere o país, né, de uma forma, digamos assim, mais altiva na comunidade científica internacional. Agora, vice-presidente, esse é um momento considerado histórico, né? Essa reinauguração da estação. Qual é a expectativa do governo federal? Nós iniciamos os nossos trabalhos na Antártica em 1982, né? Trabalho que começou ainda nos nossos navios e a partir de 84, né, se inaugurou a estação Antártica Comandante Ferraz e em 2012, quando estava completando 30 anos, a estação sofreu aquele acidente que infelizmente resultou na morte de 2 brasileiros. De lá para cá, um projeto vencedor, né, um projeto arquitetônico considerado uma joia da arquitetura, essa nossa nova estação. Então ela vai dar melhores condições de trabalho para os nossos pesquisadores, vai manter essa nossa presença nesse trabalho que está sendo feito pela comunidade científica internacional de buscar respostas e buscar avanços no conhecimento e tecnologia e de outras áreas que são pesquisadas lá, e ao mesmo tempo permite que a nossa Marinha faça um adestramento em termos de logística, né, em termos de deslocamento em águas que não são tão tranquilas assim como são as águas até chegarmos ao continente antártico. Portanto, vemos com extrema satisfação esse momento, né, de reinaugurarmos a estação Comandante Ferraz e darmos uma nova roupagem ao trabalho de pesquisa que lá é realizado. E o nosso governo ele tem
como uma de suas metas, incentivar cada vez mais a produção científica aqui no Brasil. Vice-presidente, muito obrigada pela sua entrevista para a Voz do Brasil. Muito obrigado, eu que agradeço. Recursos para empreender, ampliar negócios e gerar empregos e renda. Assim funciona o Fundo Constitucional do Norte, FNO, que financia projetos no setor rural e também do comércio e indústria da região. E para os empreendedores que estão começando, uma das modalidades de financiamento oferece assistência e orientações. Quase 10 bilhões de reais. Este é o valor disponível em 2020 para o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, que oferece crédito a pequenos e médios empreendedores da região. Os recursos são concedidos por meio do Banco da Amazônia, a juros e prazos facilitados. O financiamento pode ser para abrir um negócio, expandir atividades, adquirir estoque e custear gastos gerais do projeto. O diretor comercial e de distribuição do banco, Francimar Maciel, explica quem pode acessar esse crédito. Na zona rural a gente tem o agricultor familiar e também financiamos o mini, o pequeno e o grande produtor. Na zona urbana, o banco atende desde o microempreendedor individual até a grande indústria em todos os setores. E foi com o crédito do FNO que o paraense Darildo Silva expandiu seu negócio no município de Santa Bárbara. Ele trabalha consertando eletrodomésticos da linha branca, como geladeiras e freezers. Com os financiamentos, comprou peças diretamente das fábricas em São Paulo e também adquiriu um veículo para a oficina. E já tem planos para o futuro. A gente vai fazer outro que é a sede própria da empresa. Curto, médio e longo prazo da empresa. Tudo que traz renda, traz desenvolvimento, são empregos novos. E além de conceder crédito, o governo também quer orientar esses empreendedores. Em uma das linhas do fundo, o microcrédito produtivo orientado, eles recebem assistência do governo para o negócio, como explica o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Orienta a melhor maneira de utilizar, mostra melhores práticas de gestão, transformar num negócio rentável que possa não só dar retorno para aquela família, mas inclusive possibilitar que sejam empregadas outras pessoas. O Pará terá a maior parte dos recursos para este ano, quase 3 bilhões de reais. Em seguida, vem Tocantins e Rondônia com 2 bilhões cada. Empreendedores do Amazonas terão 1 bilhão e 600 milhões de reais. O restante do crédito será dividido entre o Acre, Amapá e Roraima. Para saber como acessar os financiamentos, é só entrar no site www.bancoamazonia.com.br ou então ir até uma agência da sua cidade. Reportagem Graziela Mendonça. Crédito para pessoas com deficiência comprarem aparelhos auditivos, adaptarem veículos e até reformarem a casa. Daqui a pouco vamos falar de uma linha de financiamento do Banco do Brasil que garante acessibilidade e mais qualidade de vida para esta parcela da população. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, autorizou na semana passada a redução dos valores do seguro obrigatório DPVAT deste ano, com base numa resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados. A redução chega a 86% no valor do seguro. Para quem tem carro, por exemplo, o valor passou de R$ 16 para R$ 5. Mas os donos de veículos que já pagaram o seguro deste ano antes da decisão, o que devem fazer para pedir a restituição do valor pago a mais? Assunto do Pra Você, Cidadão de hoje. Pra Você, Cidadão. O DPVAT é o seguro obrigatório para danos pessoais que deve ser pago todo ano pelos donos de veículos. Quando ocorre algum acidente de trânsito com morte, invalidez permanente ou ferimentos de menor gravidade, quem pagou o DPVAT tem direito a receber uma indenização que vai de R$ 2.700 a R$ 13.500. A seguradora líder, que é responsável pelo DPVAT, vai restituir a diferença do valor deste ano para quem já quitou o seguro.
O pedido pode ser feito pela internet. O dinheiro será devolvido por meio de depósito na conta corrente ou conta poupança do dono do veículo. Para pedir a restituição do DPVAT, é preciso informar o CPF ou CNPJ do dono do veículo, Renavan do veículo, e-mail de contato e telefone de contato. O proprietário deve informar quando pagou o DPVAT 2020, qual o valor pago e os dados bancários para depósito da restituição. O pedido será processado em até 2 dias úteis e o pagamento será feito logo em seguida. A solicitação deve ser feita no endereço restituição.dpvatseguro-do-trânsito, tudo junto, .com.br. Quem pagou o seguro DPVAT 2020 2 ou mais vezes deve pedir a restituição dos valores no site seguradoralider.com.br. Ao entrar na página, clique no link Contato e em seguida no link Dúvidas, Reclamações e Sugestões. E quem possui frota de veículos deve entrar em contato com a seguradora líder pelo e-mail restituição.dpvat@seguradoralider.com.br. Ana Pimenta para a Voz do Brasil. Garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência muitas vezes requer a compra de aparelhos, adaptação em veículos e até mesmo reformas em casa. Para tornar isso possível, o Banco do Brasil tem uma linha de crédito com juros baixos para pessoas com renda de até 10 salários mínimos. Só no ano passado foram desembolsados mais de 100 milhões de reais, um dinheiro que mudou a vida de muita gente. Os primeiros acordes começam a sair. O estudante Juan Vitor e Silva Oliveira, de 16 anos, está aprendendo a tocar teclado, atividade que só se tornou possível depois que ele conseguiu um aparelho de audição. Eu consegui perceber essa diferença de audição. Eu fiquei muito feliz e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que tem mudado minha vida. A vigilante Berenice Lacerda recorreu ao Banco do Brasil para financiar o aparelho auditivo do filho Juan. Muito fácil, foi coisa de 1 hora. Com esse crédito, se torna mais fácil para a pessoa adquirir. O aparelho auditivo do Juan foi um dos 10.405 itens de tecnologia assistiva financiados em 2019 pelo Banco do Brasil. A instituição conta com uma linha de crédito específica para facilitar o acesso de pessoas com deficiência a produtos que garantam melhor qualidade de vida. A linha de crédito é voltada para clientes com renda de até 10 salários mínimos e as taxas de juros variam de 0,41% a 0,45% ao mês, como explica o superintendente de setor público do Banco do Brasil, José Aparecido de Oliveira. Para quem ganha até 5 salários mínimos, essa linha disponibiliza uma taxa mensal de 0,41% ao mês e com 60 parcelas. E até 10 salários mínimos, quem recebe, a taxa vai a 0,45. São mais de 300 itens na lista. Vai de adaptação de rampas, projetos para acessibilidade, camas hospitalares. De janeiro a dezembro do ano passado, o Banco do Brasil desembolsou 100 milhões de reais para financiar itens de acessibilidade, um crescimento de 33% em relação a 2018. Para conseguir acesso à linha de crédito, é necessário ter conta no Banco do Brasil e ir a uma das agências para fazer o pedido. Reportagem Luana Karen. Educação no ar. Você que está nos ouvindo, responda. Já leu alguma história para o filho, filha ou um sobrinho? Pois é, este momento ajuda no desenvolvimento das crianças e valoriza o aprendizado entre pais e filhos. E estes são os objetivos do programa Conta Pra Mim, do Ministério da Educação. Para orientar os pais, o programa colocou à disposição quais vídeos podem ser consultados de graça. Contar histórias é o que move Juliana Coelho, professora de alfabetização aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Me entendo como contadora de história desde criança, que minha mãe até dizia que eu ia ser uma contadora de história, porque ler uma história é diferente de você contá-la e dar o livro como referência. Mesmo há 2 anos e meio fora das salas de aula, Juliana conta que não larga a paixão.
sempre que é convidada, coloca o dom em prática. Em escolas públicas, em grupos de igreja. Contar histórias para as crianças o quanto antes pode ajudar a construir relacionamentos com os filhos, desenvolver vocabulário e habilidades necessárias para a leitura, o que pode contribuir para o aprendizado futuro. O MEC lançou em dezembro do ano passado o programa Conta Pra Mim, uma iniciativa que faz parte do Programa Nacional de Alfabetização. A literacia familiar é o conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem, leitura e a escrita, vivenciadas pela criança com seus cuidadores. De acordo com Eduardo Salenave, diretor de suporte à alfabetização do MEC, o Conta Pra Mim é uma forma de incentivar a leitura em família. Ele é um programa importantíssimo para o país porque traz ao Brasil um importante conceito de literacia familiar, que é muito comum nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Canadá, em vários países desenvolvidos. Ele vai ajudar as famílias a desenvolverem a fala, a compreensão, a leitura e a escrita das crianças no seio da família. E isso contribui para, depois, mais tarde, que o processo formal de alfabetização tenha sucesso na escola. Além de incentivar pesquisas, eventos e publicações sobre literacia familiar no Brasil, para orientar os pais, o MEC disponibilizou guias e vídeos no site do Ministério. O conteúdo é gratuito. Além disso, no segundo semestre deste ano serão criados 5.000 espaços de treinamento, os chamados Cantinho Conta Pra Mim. Para saber mais sobre literacia familiar e ter acesso ao material de apoio, acesse o site do MEC. Anote aí, portal.mec.gov.br. Reportagem André de Castro. 2020 é ano de Olimpíadas e Paralimpíadas em Tóquio, no Japão. E para ajudar na preparação rumo ao pódio, mais de 6.000 esportistas vão ser patrocinados no novo ciclo do programa Bolsa Atleta. Desde a criação do programa em 2005, já foram concedidas quase 70 mil bolsas para 27 mil atletas de todo o país. 6.200 esportistas de alto rendimento receberão Bolsa Atleta em 2020. Ao todo, o governo federal vai investir 84 milhões de reais no programa. Dos contemplados, mais de 4.000 esportistas são de modalidades olímpicas e mais de 1.000 são de categorias paralímpicas. São 3.500 homens e 2.700 mulheres aptas a receber o benefício. Em reta final de preparação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, o mesatenista Iranildo Espíndola, medalhista de bronze por equipe nos Jogos Rio 2016, afirma que a bolsa ajuda o atleta a ter acesso a melhores condições de treinamento. Para mim, uma conquista, muito importante, iniciativa do governo muito importante para que a gente tenha as melhores condições para treinar, para comprar material, enfim, para nos custear como atleta. Então isso aí foi de suma importância para que eu tenha obtido os resultados, as conquistas que eu tenho até hoje. O coordenador-geral do Bolsa Atleta da Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Mozia Rodrigues, explica que o benefício dá segurança e foco ao atleta. O principal diferencial do programa é a manutenção desse investimento. Então, o atleta ele pode contar anualmente com esse recurso, ele pode, então, se preparar de forma contínua, ter segurança para isso. Então, uma vez contemplado, o atleta pode receber esse valor até 12 meses, o que garante a ele um horizonte importante de preparação a curto prazo, dos Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, mas também a longo prazo. Criado em 2005, o programa já concedeu mais de 69 mil bolsas e atendeu 27 mil atletas. Na última edição dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, 77% dos 465 atletas convocados eram bolsistas. Das 19 medalhas conquistadas, apenas o ouro do futebol masculino não contou com benefício. Lucas Faria, para a Voz do Brasil. A lista com o nome dos atletas contemplados pode ser consultada em esporte.gov.br. A balança comercial brasileira terminou a segunda semana de janeiro com saldo positivo de mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. As exportações somaram 6 bilhões e 300 milhões de dólares, crescimento de mais de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. As importações somaram 4 bilhões e meio de dólares, queda de mais de 12% na mesma comparação. O destaque das exportações foram produtos básicos, como minério de ferro, algodão, carnes bovina, suína e de frango, petróleo, açúcar, ouro, couros e peles,
conforme divulgado hoje pelo Ministério da Economia. A captura, transporte e comércio do caranguejo-açu está proibido entre os meses de janeiro e março, período de reprodução da espécie. A medida do Ministério da Agricultura vale para os 9 estados da região Nordeste, além do Amapá e do Pará, na região Norte. São 3 períodos diferentes da proibição. O primeiro começou dia 11 e vai até 16 de janeiro. Os outros períodos são entre os dias 10 e 15 de fevereiro e de março. A orientação do Ministério é que o produto da captura, apreendido pela fiscalização, quando vivo, deve ser liberado, preferencialmente em seu habitat natural. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã.